Vocês estão mais calmos? Diria a presidente do Palmeiras? É claro que não. A paciência tem limite e a do torcedor do Palmeiras já esgotou faz tempo. Só que falta apenas uma semana para terminar a janela de transferências aqui do Brasil, de inscrição neste primeiro semestre. E o Verdão, como sempre, deixa tudo para a última hora. Mas ainda assim, a esperança, que é verde, é a última que morre. E por que não acreditar que, em breve, o sonhado camisa 9 não pise de fato em solo alviverde e aquele que era o zagueiro canhoto, não sonhado pelos torcedores, mas pelo técnico Abel Ferreira, confirmado também para se juntar ao elenco do técnico português. Então são essas notícias importantes e de um pequeno detalhe que estaria faltando para de fato se confirmar a contratação de Vitor Roque, atacante brasileiro, ex-seleção, que espera voltar a vestir a camisa da amarelinha, de 19 anos, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos começar pela história do Mikael. Zagueiro de 24 anos, Houston Dynamo, tá? Palmeiras pagou 5 milhões de dólares pelo jogador revelado pelo Atlético Mineiro e que foi muito jovem em 2022 lá para a MLS. Recentemente foi eleito um dos 5 melhores defensores da competição, jogador que ganhou a Copa dos Estados Unidos, a MLS Cup, com a equipe do Houston também recentemente, e foi o grande destaque no torneio. Um dos recordistas em recuperações de bola, um atleta que teve uma ótima campanha, etc. Ou seja, estatísticas maravilhosas. Só que tem um pequeno problema. Tudo isso lá nos Estados Unidos. Ele nunca se provou em uma liga de maior competitividade. Já fez exames médicos, Palmeiras vai anunciar nas próximas horas oficialmente, mas o jogador já está contratado e pronto para quem sabe, se o Palmeiras avançar de fase no Campeonato Paulista, ser inscrito e ser uma opção para a sequência desta competição, em que está muito complicada para o Palmeiras avançar. Lembrando que o Verdão no próximo domingo precisa vencer o Mirassol fora de casa e contar com o tropeço da Ponte Preta em casa, que joga contra o Bragantino para avançar à próxima fase, tá bom? Então esses são os números do Mikael e é esta chegada que o Palmeiras aposta. Eu, de verdade, acho uma grande interrogação. Não faria esse negócio. Buscaria um outro zagueiro de um pouquinho mais de peso, de mais renome, alguns que foram oferecidos ao Palmeiras, que eram um pouco mais caros, é verdade, mas o Palmeiras tem bala na agulha para gastar com grandes jogadores. E, portanto, temos que aguardar para saber se esse Mikael é bom mesmo ou, de fato, apenas um atleta que rendeu numa liga de menor expressão, tá bom? A única coisa que pode deixar o torcedor um pouco mais animado com a chegada é que o Mikael esteve recentemente no alvo de equipes europeias como Olympiacos e falou-se até no Aston Villa da Premier League. Então, vamos aguardar para ver se de fato esse jogador corresponde a essas expectativas. Mas e o Vitor Roque? A novela, sim, está perto do fim. O desfecho só pode ser na próxima semana. E, segundo o jornal Mundo Deportivo da Espanha, o Betis exige uma compensação financeira, que seria em torno de 3 milhões de euros para liberar o jogador. Tá? Este é o pequeno detalhe que pode separar Vitor Roque do Palmeiras. O Barcelona fez um acerto com o clube, que é o seguinte, na minha informação, tá? 25 milhões de entrada. Podendo, com o rendimento do Vitor Roque, ganhar mais uma grana com bônus de valores ainda não divulgados, provavelmente próximo, numa somatória total, daqueles 30 milhões que o Barcelona lá atrás pagou para ter o Vitor Roque quando o tirou do Atlético Paranaense. E aí, claro, mais ainda, essa diferença para pagar ao Betis na chamada taxa de vitrine, tá? Mas como que essa negociação se daria? Por que também ela ainda está um pouquinho amarrada? Porque seria um modelo de negócio parecido com o que o Paris Saint-Germain lá atrás fez com o Mônaco para contratar o Mbappé. O que aconteceu na época? O Paris Saint-Germain tinha comprado o Neymar por um valor astronômico na janela de transferências e tinha estourado o chamado fair play financeiro,
Ele não poderia contratar o Mbappé por altas cifras porque não seria aprovado na Liga Francesa. Então o que ele fez? Ele deu uma engambelada, deu uma burladinha na regra. Ele trouxe o Mbappé por empréstimo e só foi pagar pela obrigatoriedade de compra na temporada seguinte. É mais ou menos isso que vai acontecer, tá? O negócio seria assim. Como o Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis, para você quebrar um contrato de empréstimo, ele teria que voltar ao clube original, o Barcelona, ser reinscrito na Liga Espanhola e depois dar a baixa da documentação para que ele possa ser vendido ao Palmeiras. Só que como a janela de transferências na Espanha está fechada para inscrições de novos jogadores, ele não poderia sair com essa rescisão de contrato imediata. Então o que aconteceria? Ele seria cedido por empréstimo, repassado do Betis ao Palmeiras, porque isso pode, o jogador pode atuar por 2 clubes numa mesma temporada, então ele seria repassado por empréstimo, o Betis ganharia a compensação que quer da chamada taxa de vitrine, e este empréstimo teria o preço fixado nos tais 25 milhões de euros, mais esse gatilho de bônus que vai ser colocado em contrato, porque o Vitor Roque só tem 19 anos e é um jogador ainda com muito potencial de revenda, tá? E essa compra seria executada, este empréstimo com obrigatoriedade de compra, claro, na próxima janela de transferências a ser aberta no mercado europeu, tá? Então é isso que está acontecendo, é este o pequeno detalhe, porque o Vitor Roque já pediu para sair do Betis, o Betis entendeu que não adianta ficar com o jogador insatisfeito. O técnico Manuel Pellegrini, depois da classificação do Betis diante do Ghent, jogo inclusive na última quinta-feira em que o Vitor Roque, na derrota por 1-0, foi expulso e deixou todo mundo irritado, já falou que não conta mais com o jogador, que não dá mais para saber se o Vitor Roque vai ficar e etc e tal. E tudo isso pela comunicação que o Barcelona, segundo o jornal Mundo Deportivo, fez ao Betis, dizendo que quer que o negócio saia do papel. Só que, claro, não pode meter uma faca no pescoço do Betis, porque a equipe espanhola tem a prerrogativa do contrato da prioridade de compra de 27 milhões e meio, tá? Ou seja, a única forma é o Betis abrir mão dessa prioridade, mas ao mesmo tempo falar, Barcelona, tudo bem, eu libero o jogador, mas eu quero uma compensação. Compensação esta que seria paga pela Sociedade Esportiva Palmeiras, tá certo? Então, Palmeiras, Barcelona, Vitor Roque, empresário, tudo alinhavado. Falta, como sempre eu tenho explicado aqui nas minhas lives no canal do Facincani, acertar com o Betis. E justamente aquilo que eu falei para vocês nos últimos dias. O Betis quer grana para liberar o Vitor Roque e fazer esse modelo de negócio de um reempréstimo com obrigatoriedade de compra e valores pagos ao Barcelona na próxima janela de transferências, tá bom? Então, vamos aguardar. Muita gente tem confiança que até o começo da próxima semana os valores entre Palmeiras e Betis possam ser acertados e, de fato, sim, finalmente, o grande desejo da torcida ser atendido. Um camisa 9 de seleção brasileira com muito potencial para vestir a camisa alviverde e, quem sabe, ser definitivamente as soluções dos problemas ofensivos do técnico Abel Ferreira. Vamos aguardar!